Julgar é fácil, entender é humano. Você acredita? É isso mesmo. Meu nome é Cíntia Peixoto, eu sou especialista em comunicação e comportamento e você está no canal Sei Que Não Sei. Por que eu usei essa frase? Julgar é fácil, entender é humano. Essa frase remete a um comportamento que todos nós temos. Não há ninguém que alguma vez na vida julgue. Ao contrário, a maior parte das vezes a gente julga muito mais do que deveria. Por que eu falo que entender é humano? É humano porque nós temos a capacidade de ter empatia. A gente tem a capacidade de entender o outro, só que na maioria das vezes nós não usamos essa capacidade. Vou dar um exemplo. De repente você vê alguém cometendo um erro, uma coisa que te incomoda, e você não conhece às vezes bem aquela pessoa. E, logicamente, você julga de acordo com aquilo que você aprendeu dentro do seu discernimento, o que é certo e o que é errado. Só que quando nós julgamos, a gente deixa de considerar toda uma vida que está por trás daquela ação da pessoa. Como todos nós que cometemos erros, a gente não sabe quando é com a outra pessoa. É lógico que nós, quando cometemos erros, a gente tem várias justificativas, porque nós conhecemos a nossa própria história, a gente já internalizou várias crenças. Quando nos deparamos com a nossa própria história diante de um erro, nós temos uma certa justificativa. Não estou falando que o erro, que temos que cometer erro. Nada disso, de jeito nenhum. Ao contrário, a gente tem que usar o erro para aprender e fazer o que é o melhor para a situação, o que é o ideal. Às vezes é difícil ajustar certo e errado nas situações. Às vezes a gente ajusta o que é melhor ou o que foi pior, mas o certo e errado nem sempre se ajusta nas situações. E essa comparação que eu fiz faz parte de um aspecto do discernimento que todos nós deveríamos desenvolver e muito, né? Porque sem o discernimento a gente julga muito mais as pessoas. E voltando à questão da empatia, uma vez conversando com uma pessoa próxima a mim, ela fez um julgamento sobre uma pessoa. Eu falei para ela que a gente tem que olhar para as pessoas sabendo que elas têm toda uma trajetória que é diferente da nossa. As oportunidades de aprendizado que eu tive são diferentes das oportunidades de aprendizado daquela outra pessoa. E com isso resulta, né, as experiências que a gente tem durante a vida vai resultar em determinadas ações de comportamento. Então, se você olha para aquela pessoa que você está tentada a julgar ou você julga, né? Julga assim, já trazendo vários elementos de crítica em relação à pessoa, em geral a gente desconsidera o que a pessoa viveu para chegar naquele ponto de cometer aquela ação. Só que nem sempre, às vezes a ação que a pessoa tem é uma coisa errada. Às vezes é errada porque meu ponto de vista está baseado nas minhas experiências, está baseado na minha visão de mundo, na visão que eu aprendi e que eu ainda provavelmente eu vou aprender outras visões. Mas a carga que cada um traz, seja de coisas boas, seja de traumas, seja de experiências negativas, sempre vai resultar um tipo de ação que está relacionado a toda a trajetória daquela pessoa. Então é fácil mesmo julgar e pensar que aquela pessoa está errada. É diferente de você olhar para o fato e ver que a ação da pessoa não vai dar bom resultado. E a gente percebe que ela não está fazendo bem nem para ela mesma, para alguém ou para outras pessoas, ou não sei, né? Pode ter situações diversas.
mas é difícil a gente falar com certeza que uma pessoa está totalmente errada ou totalmente certa, porque existem nuances, né? É lógico que a gente precisa da segurança, do certo e do errado, para nortear as nossas ações. Mas na medida que a vida vai passando e a gente escolhe amadurecer com os erros e escolhe entender melhor as situações, com certeza esse discernimento vai ficando mais sutil, esse discernimento vai ficando mais apurado. E quando usamos esse discernimento mais apurado, significa que, junto ao discernimento, eu reuni várias virtudes. A virtude da compreensão, a virtude do amor, a virtude da paciência, a virtude da compaixão. Essas virtudes são imprescindíveis nas experiências que eu tenho. Quantas vezes eu julgo as pessoas e vejo assim que é difícil ver a trajetória da pessoa. Muitas vezes, quando eu conheço uma pessoa, eu procuro observar um pouco da vida pregressa, do presente onde eu estou conhecendo a pessoa, para o passado dela, mesmo que seja recente ou mais longe, o passado. Eu procuro observar isso porque todos nós chegamos a manifestar o que nós somos, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas decisões, baseado naquilo que a gente se apegou no sentido de valores, de percepção do que é, de como resolver as coisas. Mas eu aprendi a respeitar que as pessoas resolvem as coisas de forma diferente. Eu acho que eu estou sendo até arrogante em falar que eu aprendi a respeitar, porque a gente se pega querendo que a outra pessoa entenda seus valores, que a outra pessoa entenda a sua trajetória. Você quer que a outra pessoa saiba que o que você está manifestando agora é fruto de muita coisa. E é difícil julgar, porque as escolhas de cada um tem uma razão. Às vezes razões boas, às vezes razões ruins, às vezes certas ou erradas, mas tem uma razão. Agora, vamos chegar numa parte de pensar como corrigir isso. Como corrigir isso tem muita relação de como eu me coloco no lugar do outro. As pessoas falam muito, eu ouvi muita gente falando muito de empatia uma certa época atrás, mas falando que tem que ser empático e tudo, mas eu não percebia aquela empatia verdadeira, só em poucas pessoas. Nem sempre o conceito de empatia é entendido assim de uma maneira notória e óbvia às vezes, porque colocar no lugar do outro é sim você tentar perceber como ele aprendeu a viver, é você tentar entender que ele teve seus momentos ruins, que ele teve seus momentos bons, e que as oportunidades que ele teve foram muito diferentes das minhas, muito diferentes. E cabe a mim entender e aprender com isso, porque precisamos sim aprender a julgar menos, a ter um olhar de mais compreensão das pessoas, conviver melhor nesse sentido. Procurar saber mais sobre o outro é uma das coisas que ajuda muito a gente julgar menos. Se a gente pergunta mais, lógico, com delicadeza, com respeito, às vezes você vai entender por que ele ainda não tinha aprendido que aquela ação que ele fez, que aquela ação que eu fiz é fruto de todo um aprendizado e que eu posso aprender coisas diferentes e que eu posso mudar e me renovar para novas experiências. Tem um caso de julgamento que eu vi muito interessante, que depois eu vi que eu já julguei assim, de ficar incomodada com uma alegria, às vezes exagerada de alguém, uma atitude exagerada. E depois eu me vi fazendo a mesma coisa, numa situação diferente, com pessoas diferentes, mas eu fiz. Então a gente se pega se traindo muitas vezes. Por isso que o julgamento é algo que deve ser revisto. É difícil você às vezes se vigiar para não julgar. Eu sei, mas é possível. E se você acha que
tudo que eu falei não tem sentido. Eu também sei que eu não sei muita coisa. Tem muita coisa para aprender a respeito disso. A vida me ensina toda hora. E eu quero muito aprender o tempo todo. Pode ter certeza. Se você quer mais desse assunto, comente aqui embaixo e dê o seu like também ou dislike, de acordo com o seu gosto. Eu não vou te julgar, eu vou entender completamente. Se você não é inscrito, inscreva. E se você achar que alguém precisa de ouvir sobre isso, compartilha. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.